Bom dia a todos, a paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Samuel Vale, novamente aqui no programa Alguma Dúvida, juntamente com o nosso pastor presidente, pastor Cláudio Pires. E antes de nós começarmos, nós estamos com máscara, né? Tem álcool gel, mantendo uma distância, né? Não devemos relaxar, tá certo? A pandemia está por aí e devemos ter os cuidados necessários, tá bom, querido? A pergunta de hoje, pastor Cláudio, no meio dessa pandemia, desse problema todo, caos generalizado, surgiu uma dúvida, essa guerra já política entre direita, esquerda, queima de bandeira de um lado e aquela coisa terrível que nós estamos presenciando. Como a igreja fica no meio disso tudo? Em primeiro lugar, é errado, pastor Samuel, aquela ideia de que a igreja não pode se meter com política. Isso é completamente errado, até porque não tem como nós nos afastarmos da questão política, porque nós vivemos no mundo político. Nós vivemos numa sociedade organizada politicamente. Tem presidente, tem o Congresso Nacional, tem o Supremo Tribunal, os poderes constituídos, vereadores, prefeitos, deputado federal, esses senadores, isso tudo governadores que a gente elege. Então, de 2 em 2 anos tem eleição, a gente não pode fugir disso e a gente tem que atuar politicamente, porque somos seres políticos, então nós temos que atuar. A segunda coisa muito importante acerca disso é que a gente tem que orar. A igreja tem que orar muito pelo Brasil. Tá? Há uma crise, uma polarização, como você bem falou, há uma crise política muito grande, há uma luta de poder, então a igreja tem que orar. Todos os irmãos devem jejuar e orar. Além de orar contra essa pandemia e a saúde, e a favor da saúde e da economia, nós temos que orar pela situação política do Brasil. Agora, atuando mais diretamente em relação a essa polarização que houve no país, a igreja não pode ficar de fora ao emitir opiniões, pastores, membros, coisa dessa natureza. Uma das regras é, a gente tem que apoiar naquilo que bate com os nossos princípios bíblicos. Tá? Qualquer organização, qualquer ideologia que for contra os princípios bíblicos que os evangélicos defendem, a gente não pode apoiar. Por exemplo, nós somos contra o aborto. Nós somos contra o aborto. Não aceitamos a morte, o assassinato de crianças. Nós evangélicos somos contra isso. Então nós não podemos apoiar, por exemplo, políticos ou políticas ou ideologias que defendam o aborto. Nós não podemos apoiar. Isso vai contra o princípio bíblico. Tá? Outra coisa que nós somos contra, ideologia de gêneros. Ideologia de gênero, isso vai contra princípios bíblicos. Tá? Nós defendemos que o homossexual ou que o transexual ele tenha os seus direitos como cidadão. Ele é um cidadão parecido comigo, parecido com você, sujeito de deveres e direitos. Tá? Isso já inserido na Constituição Federal. Já está na Constituição Federal, garante o homem ou a mulher, garante todos são iguais perante a lei. Porém, o ensino da ideologia de gênero, que vai contra, por exemplo, os princípios da biologia e principalmente aos princípios bíblicos, nós somos contra. Nós não podemos ser a favor de uma ideologia que defenda esse tipo de coisa. Tá? Uma outra coisa muito interessante, nós não podemos ser a favor ou estar do lado de uma ideologia que é contra a família. Né? Que é o esfacelamento, a destruição das famílias, o afastamento dos filhos, pai, mãe, essas coisas todas. Porque nós, a igreja, nós que temos princípios bíblicos, defendemos a família. Né? Então são certos princípios que nós defendemos que nós não podemos abrir mão. Né? E aí a gente não pode estar do lado de ideologias, princípios, ou organizações, ou políticos que defendam esse tipo de coisa. Então vem aí agora mais uma eleição, vai ser muito importante a eleição municipal. A primeira coisa que a gente tem que perguntar para os candidatos é: você é contra ou a favor do aborto? Você é contra ou a favor da ideologia de gênero? Você é contra ou a favor da família? A erotização de crianças, tá? Nós somos contra a erotização de crianças, ensino de negócio sexual com criança, até criança de 6 anos. Interessante, pastor Cláudio, que quando fala em contra a família,
eles criam certo tipo de famílias que é completamente fora do padrão bíblico. Exatamente. A Bíblia, ela dá um padrão, né? Ela dá um padrão e é o padrão que nós defendemos, tá? Todas as outras pessoas têm o direito de pensar do jeito que quiser, tá? A liberdade de expressão é um bem comum, um bem a ser defendido, é um direito fundamental. Mas nós, a igreja, como participação política, a gente tem que se posicionar. E se você que é crente, você está do lado desse tipo de ideologia, eu sinto te dizer que você está completamente equivocado e está desagradando a Deus. Então, o que a igreja tem que fazer? Orar, e na hora certa, que é a hora do voto das urnas, a gente tem que ir lá votar. Nunca partir para o confronto, nunca ir para a rua para ficar brigando com os outros, que esse não é o nosso papel. Nós não viemos aqui para fazer guerra, nós viemos aqui para pregar a paz, viver a paz e orar pela paz. É isso aí, então você observou essa explicação esplêndida do nosso pastor presidente, pastor Cláudio Pires. Esse é o 13º programa Alguma Dúvida? No próximo programa nós estaremos aqui novamente com novas respostas de perguntas, tá certo? O nosso lema é Ministério Vale da Bênção, junte-se a nós.